Vamos dar início então ao capítulo de número 1, aperte os cintos, porque nós vamos decolar, irmãos. Eu não sei como é que vocês estão com a expectativa, mas eu estou com uma expectativa gigante, porque a aula passada, o estudo, a introdução da carta aos Romanos, nós pudemos perceber a influência da carta de Romanos na história da igreja. E não vai ser diferente na nossa história, né? Então que essa carta, não somente essa carta, mas a vida de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa, em nome de Jesus Cristo, nos moldar segundo o padrão celestial. Rapidamente, vamos ler Romanos, e o desafio que eu tenho hoje é de conseguir estudarmos 13 versículos. O Jean disse que é impossível, né, Jean? A pastora veio rindo. Vamos ver a expectativa versus realidade. Se a gente conseguir sair do 3, passar do 3, nós já podemos comemorar aí e cantar o hino da vitória. Aleluia. Romanos, capítulo de número 1. Todos com a Bíblia? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A minha tradução é a Nova Versão Internacional, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Destaque na sua Bíblia essa palavra, o Evangelho de Deus, porque nós vamos tratar muito desse assunto. Paulo, ao iniciar a carta de Romanos, ele vai apresentar, ele vai defender, ele vai entregar, doar a sua vida em prol da defesa do Evangelho de Deus. Não é qualquer evangelho não, é o Evangelho de Deus. Até porque lá em Gálatas, quando nós estudamos, né, Paulo fala que não existe outro evangelho a não ser o Evangelho de Deus. Versículo de número 2: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Grife aí, pelo poder da sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Essa palavra ressurreição, ela precisa estar destacada na nossa Bíblia, porque nós vamos entender o poder que há no Evangelho e o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Versículo 5: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus mediante a Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Grife, destaque essa palavra, porque em todo o mundo está sendo anunciada, outras traduções vão dizer, está sendo testemunhado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, destaca aí, o Evangelho de seu Filho é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Pela vontade de Deus, e não é pela nossa vontade humana, nossa vontade carnal, mas é
pela vontade de Deus. Essa é a oração do apóstolo Paulo, que pela vontade de Deus seja aberto um caminho para que ele possa ir até Roma. Versículo 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazer até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês. Destaca aí, fruto entre vocês. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Aleluia! Glória a Deus. Vamos então dar início e vamos começar trazendo uma clareza a respeito do que o apóstolo Paulo está fazendo, está escrevendo, qual o propósito, né? Nós percebemos que o apóstolo Paulo, aqui de início, ele faz questão de definir com muita clareza, já logo de início, o Evangelho. Já de cara, primeiro versículo, ele quer deixar muito claro e ele quer definir o que é o Evangelho, né? Esse tema, Evangelho, que vai ser decorrido durante toda a carta, do primeiro capítulo ao último capítulo, Paulo vai decorrer a respeito do Evangelho, e é o Evangelho de Deus, né? Paulo, ele menciona também aqui o que? As marcas verdadeiras da igreja. Nós vamos falar muito sobre isso. E ele fecha essa introdução falando um pouco sobre si e do propósito de visitar os crentes de Roma. Então, já de início, nós entendemos que Paulo vai trazer muita clareza a respeito do Evangelho. Paulo vai trazer muita clareza das marcas da igreja. Paulo vai falar do anseio e do desejo que ele tem de ir visitar a igreja de Roma. E ele vai falar também acerca da marca do apostolado verdadeiro. Isso em 13 versículos é o que nós vamos estudar. Então, primeiro ponto aí para que nós possamos entender, que vai ser do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos falar das marcas do Evangelho verdadeiro. Do versículo 1 ao versículo de número 5, Paulo vai tratar a respeito dessas marcas da igreja verdadeira. A carta que Paulo escreve aos Romanos, nós falamos aula passada que ela não foi escrita para corrigir um problema lá na igreja de Roma. Muito pelo contrário, ela foi para fazer uma apresentação, para Paulo se apresentar aos cristãos de Roma, né, a igreja de Roma que estava estabelecida, que estava nascendo bem no centro do Império Romano, e para fazer o quê? A defesa do Evangelho. Então é por isso que essa carta ela é diferenciada, principalmente das demais cartas, e principalmente da carta aos Gálatas, né, que ele escreveu para a região da Galácia. Como nós falamos anteriormente na introdução, a carta de Romanos, ela é muito mais do que uma carta. Ela é um tratado teológico, que existem inúmeros assuntos a ser ensinados, que não só para aquele tempo, mas principalmente para o nosso tempo atual agora. Por isso, então, que essa carta aos Romanos, ela não pode ser vista somente como uma epístola, somente como uma carta, mas um tratado teológico. Ela é ultra mega atualizada. Paulo vai tratar de muitos assuntos, e nós vamos entrar em muitos assuntos aqui, como vocês ouviram na chamada do vídeo. Nós vamos falar de governo do Espírito, governo da morte, nós vamos falar da redenção, da justificação, da salvação, da graça, da lei, e por aí adiante.
né? Então, o que nós precisamos entender? Versículo de número 1, Paulo ele deixa muito bem claro que ele foi chamado para ser apóstolo. Te pergunto, o apóstolo Paulo, ele foi chamado por quem para ser apóstolo? Pelo próprio Deus. Não foi por homem nenhum. Quem o chamou, quem o designou, quem o predestinou, foi o próprio Deus. Ele não teve uma consagração humana, mas ele teve simplesmente um chamado celestial. E se nós estudarmos as cartas, nós vamos ver que não foi um chamado para aquele tempo, naquele tempo que despertou aquele chamado. Não, ele foi chamado desde a eternidade. A palavra deixa claro que antes dele ser gerado no ventre da sua mãe, ele já foi escolhido pelo Senhor, né? Então, nós precisamos entender e compreender isso. A palavra grega para apóstolo no original significa enviado. Então, apóstolo no original do grego significa enviado. Então, nós entendemos que o apóstolo Paulo foi chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo, a fim de anunciar e proclamar o evangelho de Deus, especialmente aos gentios. Olha como esse Deus é lindo e glorioso. Ele tirou do mundo e lançou novamente no mundo. Para quê? Para que agora ele pudesse anunciar, proclamar, para que agora ele não fosse moldado pelo padrão do mundo, mas que muito pelo contrário, ele pudesse agora levar o padrão celestial, através do evangelho de Deus, para as pessoas que estão no mundo. Posso te falar uma coisa? Esse chamado não é só do apóstolo Paulo não, irmão, esse chamado é de toda a igreja. Esse chamado não é único e especial não, esse chamado é todos nós temos esse chamado. Por que que você acha que o Senhor, qual o propósito de Deus nos tirar do mundo, nos resgatar do mundo, se não nos lançar novamente nesse mundo, para que nós possamos agora anunciar as boas novas, anunciar o evangelho? Pode falar, pastor Guilherme. E nós vamos entender mais além, se der tempo, de fato o que é anunciar esse evangelho. Do que se trata o evangelho? Isso é interessante, pode falar, pastor Guilherme. Eu ia falar justamente isso, né? A questão, o apóstolo Paulo, ele cita que ele foi levantado por Deus ali, porém, todos nós, isso que o pastor falou, todos nós também temos a responsabilidade do evangelho perante Deus, porque o sistema religioso, ele faz com que a gente tenha a mentalidade que a responsabilidade é do líder da igreja, da congregação, né, de algumas pessoas que falam publicamente, mas quando nós entendemos o que é o evangelho, a gente entende que a mesma responsabilidade está sobre todos, desde aquele que está sentado numa cadeira, quanto aquele que fala lá em cima do altar, quanto aquele que está na porta, não interessa a posição de função na congregação. A responsabilidade do evangelho está sobre todos os filhos de Deus, né? E eu até tenho umas coisas anotadas aqui para compartilhar com os irmãos, porque a gente começa a entender o que é o evangelho de Jesus Cristo, a gente toma a responsabilidade de entender que é anunciar o próprio Jesus Cristo, anunciar o próprio Deus, o Filho de Deus, que morreu numa cruz para nos tirar de um lugar de morte, de trevas, escuridão, para a sua maravilhosa luz, como diz a palavra, né? A gente não vê nas Escrituras o evangelho de Cristo, embora Deus seja um Deus que cura, um Deus que faz milagre, um Deus que liberta, mas o evangelho de Deus não se resume em cura, em milagre, em sinais e maravilhas. O evangelho de Deus se resume em Cristo Jesus, em revelar a Cristo, em anunciar a Cristo, a vida de Cristo, né? Oi?
representar Ele. Por isso, a responsabilidade de uma pessoa que tenha consciência do que é o Evangelho, quando ela traz para si, ela entende que não está simplesmente sobre cargos ministeriais, mas está sobre todos aqueles que entenderam a responsabilidade do Evangelho. Por quê? Hoje a gente vê sistematicamente e por uma tradição, um Evangelho que perigosamente é distorcido por um coração bem intencionado, por anunciar esse Evangelho incorretamente, que anunciam Deus de uma forma não explicitamente que Cristo, Ele é apresentado ao homem de forma que Deus seja revelado ali, Cristo seja revelado ali, mas sim trazendo ali as suas emoções do seu coração, da sua vida, né? E isso não aumenta a veracidade do Evangelho e também não diminui os danos causados por esse Evangelho trazido que não anuncia Cristo revelado. O Evangelho de Jesus Cristo, ele anuncia o próprio Cristo revelado, né? Então a gente precisa entender que além disso, mesmo que o homem receba o anúncio adequado do Evangelho, existe o perigo que distorçamos dentro de nós esse Evangelho, né? Quando Jesus ele começou, vamos prolongar só um pouquinho para concluir, tá? Pode ir. Quando Jesus ele começou a anunciar o Evangelho, a gente vê nas Escrituras que os discípulos, mesmo os discípulos que caminhavam com ele, e os outros que caminhavam também, vendo os sinais e as maravilhas, eles não tiveram uma mudança transformatória. Quando a gente vê, enquanto Jesus estava anunciando, a gente vê essa mudança, essa transformação a partir da morte, da crucificação de Cristo e da ressurreição, porque foram ali que eles receberam a vida no Espírito, ali que eles foram de fato ressuscitados com o Senhor. Precisou que Cristo morresse primeiro. Então aquela multidão simplesmente estava sendo atraída pelos sinais, os feitos e as maravilhas, mas ao ponto de que Cristo chegou na cruz, ali foi revelado verdadeiramente o verdadeiro Evangelho, que era Cristo crucificado revelando o Pai. Quando Jesus estava com os discípulos estavam perguntando: Senhor, mostra-nos o Pai. E Filipe perguntando isso, e Jesus olha para ele e fala assim: ei, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm visto. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele se resume em revelar ao Pai. Por isso ele se tornou um com nós, para que ele viva em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Hoje eu sou o veículo que movimenta o Espírito Santo de Deus. Não se trata de eu ser seguidor de Cristo, se trata agora de que Cristo vive em mim. Né? Eu ser seguidor de Cristo, eu trato Cristo como ele se estivesse fora ainda. Eu não posso seguir alguém que está dentro. Eu posso ser governado por alguém que está dentro. Eu posso ser conduzido por alguém que está dentro. O Evangelho se resume nisso. E quando nós entendemos que essa responsabilidade está sobre todos nós, nós vamos entender que Cristo, ele vai se manifestar cada vez mais, quando nós estivermos posicionados para que o governo do Espírito nos conduza e dirija a nossa vida para onde Ele quer nos conduzir. Amém? Pastor Adri, pode complementar, por gentileza? Não, é só um pedacinho ali, porque são coisas que a gente já ministrou, já foi ministrado, mas eu sempre acho que é tão interessante, né, que a gente ouça uma e outra vez, porque é incrível como isso vai nos firmando, né, cada vez mais em Deus. Eu acho que isso que o Gui está trazendo é muito pontual também, pensar acerca de que não resolve, né, aquilo que por muito tempo a gente entendia, de conhecer somente Deus como Pai, né? Porque quando a gente está somente ali no âmbito da paternidade, né, o filho está sempre lá esperando um agradinho do pai, né, um carinho, uma palavra de amor, um presente, né? É muito legal, essa parte é muito legal. Quem não gosta, né? Quando eu estou falando isso hoje, é óbvio que a gente vai lá e quer um colinho do pai, né, de Deus, e quantas vezes um aconchego, né? Quando a gente
fica triste com alguma situação e a gente pensa, amém, Senhor, né? Eu sei que o Senhor basta, o Senhor é tudo, o teu amor é tremendo. Então, é essa questão da paternidade. Mas o problema da paternidade é que a pessoa vai se alimentando e se estabelecendo muito por coisas externas, ou seja, que é do Senhor, é eterno, né? É do Senhor, que são as manifestações, as maravilhas, os milagres, os mimos de Deus. Isso é legal, mas isso não é fundamento, né? Porque quando aqui na Terra, por exemplo, se nós temos um pai físico aqui na Terra, que ele tem uma empresa, né? Eu vejo isso hoje lá tão gigante na vida da minha sobrinha. Ela desde que ela nasceu, ela já está sendo preparada para assumir uma empresa. Eu acho isso, eu fico, meu Deus, né? Será que ela tem noção? Ou será que lá na frente já pensou se ela não assume, né? Não quero isso ali, como é que vai ser? Mas desde pequenininha, ela é apresentada nos eventos como a futura presidente da empresa. Então, para nós, é muito mais glorioso se a gente parar para pensar. Então, nós precisamos entender o pai, né, o Deus de paternidade, mas é muito pontual que a gente entenda o pai de governo. O nosso pai, ele tem um grande reino, né? Uma empresa gigantesca que é o reino de Deus. E o que Deus está atento são aqueles que não querem aparecer, que estão prostrados diante de Deus e que estão permitindo que Cristo seja visto. Essa é a nossa função como igreja na terra, né? Apresentar a Cristo, né? Ministrar acerca de Cristo. Agora, a profundidade que cada um vai ter no Senhor e no reino é aquilo que a pessoa está disposta a obedecer, renunciar e se prostrar a conhecer cada vez mais esse Deus. Esse é o grande diferencial, é a virada de chave. Quando a gente senta e escuta um homem de Deus, uma mulher de Deus prostrado, é tremendo, irmãos. Você vai ver ali uma pessoa totalmente livre da justiça própria. Você vai ofender aquela pessoa, ela não vai nem abrir a boca. Porque ela vai falar, Senhor, a tua justificação é tudo em mim. O que tu fez por mim é grandioso. O que eu tenho dentro de mim é o teu amor transbordante, é a tua vida. E não vai mais ter o prazer de dar uma resposta natural aqui da terra, entende? É uma coisa muito louca, né? É muito tremendo. Mas a gente se pega, como eu peguei hoje, o Tiago foi buscar lá o Felipe e a Júlia para a gente ter que levar para minha mãe. E o Felipe estava me relatando umas coisas naturais dele que acontecia. E eu fui relatando para ele espiritual. Ele falava assim, tia, acho que você está meio louca. Eu estou falando uma coisa, você não está me interpretando. Você está falando outra coisa. Eu falei, não, você está equivocado. Eu estou falando a mesma coisa. Só que você está falando do natural e eu estou te falando do espiritual que acontece acerca disso. E depois ele foi entendendo o que era e foi meditando. Eu falei, sabe por que eu te falei? Porque eu sei que você não vai entender nada hoje. Mas amanhã ou depois o Espírito Santo vai te ministrar. E tu vai ver o que eu estou te falando. Tu vai discernir. E ele falou, que legal. Pronto, já vai ficar atento. A gente não consegue mais guardar. Então, entender essa preciosidade de reino. Nós não estamos esquentando banco, cadeira aqui na igreja, ou não servimos uma congregação, servimos um reino do Senhor. Então, todos são responsáveis. Fred, por gentileza. Fred, deixa eu aqui por Fred. Isso, Fred. Bora lá. Eu vou ser bem rápido. A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. E eu estava até conversando com o pastor hoje à tarde, que eu tive tempo de ver o culto do fechamento de Gálatas, né? E tudo que o pastor Guilherme acabou de falar e a pastora, eu resumi aqui no final, aonde o pastor disse, né? Paulo diz, deem a devida atenção a esta carta. A cruz de Cristo rompe a vontade do homem sobre a sua carnalidade e nos traz para o governo de Cristo. Enquanto a gente não entender o sacrifício da cruz, a gente não vai conseguir pisar os pés dentro do Evangelho de Deus. Uau! Glória a Deus! Vocês estão vendo como é que está ficando esse estudo, né? É uma bênção, irmãos, porque isso é edificação. Isso é o complemento, é a formação da vida, onde um vai edificando o outro. Então, nós não temos que ter medo e nos calar, nós temos que exatamente
liberar essa palavra de vida que o Senhor tem nos ministrado. Tremendo, Fred, tremendo. Bênção, né? Só para concluir ali, qual é a função do Evangelho de Deus quando a gente está vivendo ela? É obter maturidade em Cristo, obter maturidade em Deus. E o que é ter maturidade em Deus, maturidade espiritual? É ter conhecimento da graça e do Evangelho de Cristo, de Deus, ao qual nós portamos. Porque esse Evangelho ele nos transformou numa nova natureza para vivermos pelo Espírito. E eu até escrevi algo agora há pouco que eu estava até mostrando para a Kelly, que todos os dias temos a oportunidade de escolher viver como escravo das nossas emoções da alma, ou viver pelo Espírito como escravos de Cristo. Entende? Todos os dias temos essa oportunidade de viver como escravos da alma, ou viver mais, muito mais. É o viver como escravos de Cristo. Entende? Paulo vai falar isso em outras cartas, né? Sobre ser escravos de Cristo. Amém? Amém. Eu vou mais além ainda, já que vocês querem mergulhar mais além, vamos mais além. Ninguém na face da terra vai desejar viver como escravo de Cristo sem receber a revelação do Cristo. É a revelação. Por isso que o apóstolo Paulo, em suas cartas, quando ele inicia orando, ele pede espírito de revelação, espírito de sabedoria e espírito de conhecimento. Para quê? Para que nós possamos verdadeiramente ir mais profundo. Para que nós possamos conhecer o Cristo ressurreto e não o Jesus histórico. É diferente. O Jesus, antes da cruz, você conhece como o homem histórico. O Jesus homem e o Jesus Deus. Mas você vê a história. Agora, após a crucificação, você vê o Cristo ressurreto. Você vê o Filho de Deus sendo exaltado e recebendo poder e autoridade. Por quê? Porque ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, morte de cruz ensinou a obediência. Ou seja, é o processo, irmãos, que vai de fato revelar o nosso fundamento. Aqui está tranquilo, está tudo bem, tudo maravilhoso. Mas é no dia do processo de Deus, no dia em que Deus permite a aflição na minha e na sua vida, é que nós vamos revelar o nosso fundamento. Por isso que Paulo foi designado, foi chamado para ser o quê? Um proclamador do Evangelho, um homem que iria anunciar o Evangelho, e como disse o pastor Guilherme, como disse Fred, como disse a pastora Adriana, nós precisamos entender que não se trata da função, se trata da essência, se trata da natureza, se trata do nascer de novo. Porque se eu posso não ter cargo eclesiástico nenhum, mas se eu tenho o chamado de Deus já é suficiente, irmãos. Eu não preciso de um reconhecimento humano para mostrar quem eu sou no reino, muito pelo contrário. O que eu preciso é me prostrar no Senhor e servir humildemente. Por isso que, só um pouquinho, por isso que isso conflitava com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele tinha consciência de que ele foi um perseguidor da igreja de Cristo. E ele não se considerava digno de ser apóstolo. O cara se esvaziou de si, irmão. Hoje as pessoas brigam para ter o apostolado, o nome apóstolo. Ele não se considerava. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não se achava digno. Alguém pode ler, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 9. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 9. Capítulo 15, versículo de número 9.
Aqui nós vamos ver a primeira característica de um apóstolo, não, de um filho de Deus, de uma pessoa que nasceu de novo. Porque não se trata da função, se trata da natureza. Porque eu posso ter o Ivan vai ler? Ou o Fred vai ler? Quem vai ler? Espera aí. Um lê um pouco, depois o outro lê outro pouco, então. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, isso? Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Você está entendendo? O cara recebeu um chamado, não foi nem de homem, foi de Deus, do próprio Deus. E ele chega agora, e diz assim, cara, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui um perseguidor da igreja, desse Cristo que agora está me chamando. Você está entendendo o lugar de se esvaziar-se de si mesmo, de se humilhar, de morrer para si, para que o próprio Deus seja visto na vida dele? É isso, né? É nessa pegada, é com humildade, é esvaziando de si mesmo. E ninguém se esvazia de si mesmo por vontade própria. Eu vou me esvaziar agora e Deus vai encher. Não, irmão. Se não recebeu a revelação de quem Cristo é, não vai nascer de novo, não vai se arrepender, não vai ter transformação de vida e vai continuar no carnal, no natural. E as coisas espirituais vão parecer loucuras para quem não crê. Mas para nós é poder de Deus, como diz a Escritura. É poder de Deus. É poder. Isso aqui que nós estamos fazendo, vivendo, nos alimentando na mesa, isso aqui é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Isso aqui é um passo para que nós possamos adquirir um grau a mais de maturidade. Maturidade. O pastor Guilherme já foi lá no final já do estudo. É zolhudo, já foi atropelando tudo o esboço. Não vou mais nem ler, não precisa nem estudar. O cara já chega aqui e já larga tudo em 5 minutos. Eu fico horas ali escrevendo, estudando, lendo, meditando, o cara vem e larga tudo em 5 minutos. Sabe? Mas é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E ao ser chamado pelo próprio Deus, esse apóstolo Paulo recebeu a mesma autoridade dos outros apóstolos, os que caminharam com Cristo, os que caminharam com o Senhor, né? Paulo teve a sua missão divinamente confirmada pelos sinais que acompanhavam e pelas suas obras. Entendam, isso não é fundamento, Deus estava confirmando, estou contigo, prossegue, vai adiante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi separado para o evangelho de Deus. O que você fala ali, pastor Guilherme? Passou, foi. Vamos lá então. Lembrou? Vamos lá, lembrou. Então fale. Bem rápido. É igual o apóstolo Paulo, ele fala ali da questão de ser o apóstolo chamado por Deus. Depois ele fala que ele é o menor dos apóstolos, mas quando a gente vê para o Novo Testamento, ele se torna um maior dos apóstolos, né? E por quê? Porque ele humilhou a si mesmo e serviu. O maior é o que serve, não o que é servido. Exatamente. Cristo falou que eu não vim para servir, não vim para ser servido, eu vim para servir. E Filipenses capítulo 2 vai falar justamente isso, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não, mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Antes, humilhou a si mesmo, tomou forma de servo, serviu, esvaziou-se de si mesmo e obedeceu até a morte de cruz. Esse mesmo sentimento tem que haver em nós, por causa que o Evangelho está vivo dentro de nós, para que nós nos tornemos servos um dos outros. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, que cada um não atente para o seu próprio interesse, mas atente para o interesse um dos outros. Isso
vai arrancar qualquer fundamento estabelecido que não seja o fundamento de Cristo Jesus, para que nós sejamos servos do Senhor. Amém? Amém. Pastor Ávila, quer falar? Eu até escrevi para não esquecer. Por que o menor, né, é o maior? Porque ele saiu do pedestal, permitiu Cristo ser visto. Quem é o maior? É Cristo. Nunca é o ser humano, entende? Essa é a questão. Por isso que a gente precisa desaparecer mesmo. Cristo precisa ser visto em todo o tempo, senão é uma mentira, é um engano. É perdendo tempo, é enchendo linguiça, é o que quiser falar. Né? Sempre Cristo precisa ser visto, nunca teve a ver conosco. A Bíblia deixa isso claríssimo. Isso é maturidade, é entender que não nos representamos. A igreja do Senhor na terra, ela está estabelecida, instituída para apresentar a Cristo, e Cristo precisa ser visto. Amém, glória a Deus. Seguimos. Seguimos. Vamos lá. Paulo, ele foi separado pelo próprio Deus, né, para o Evangelho de Deus. E nós sabemos que essa separação, esse chamamento, foi antes do seu nascimento. As Escrituras nos revelam. Gálatas, Fred, pode ler agora por gentileza? Capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Olha o que Gálatas 1:15 vai nos falar. Tremendo, irmãos. É o Senhor se revelando do início ao fim da palavra de Deus. Gálatas 1. Capítulo de número 1, versículo de número 15. Gálatas 1, versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Uau! Vocês estão entendendo, irmãos, a obra gloriosa de Deus? Pode ler na sua versão, pode ler. Versão NVI fala assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Aí o versículo 16: revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Você vê a construção do Evangelho e a operação da graça de Deus. A graça de Deus chamou Paulo antes mesmo de ele ser gerado no ventre materno, diz a palavra de Deus. Isso por causa da graça. Mas agradou a Deus, agradou revelar o Filho de Deus, né, para ele, quando no tempo preparado pelo Senhor. O chamamento é eterno. Foi desde antes da fundação do mundo. Esse chamamento foi para quê? Foi para anunciar o Evangelho da graça. Por que eu estou batendo muito nesse Evangelho da graça e nesse Evangelho de Deus? Porque nós precisamos entender algo hoje nessa noite. Nós fomos chamados por Deus também para anunciarmos o Evangelho da graça, o Evangelho de Deus. Esse é o nosso chamamento. Então nós precisamos entender, eu e você fomos chamados para anunciar, para proclamar, para praticar e para viver o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça. Agora, o que é o Evangelho? Nós já vamos chegar aí. Primeiro nós temos que saber, tem que ter convicção. Isso não é para uma pessoa específica, irmãos.
Isso não é só para quem tem o chamado de ministrar a palavra, o dom de falar em público. Não, esse chamamento é universal. Todos nós fomos chamados para anunciar, para proclamar, para viver, para praticar o evangelho da graça. E o apóstolo Paulo, agora em Romanos, capítulo de número 1, e nós estamos ainda no versículo de número 1, que nós entendemos, estamos falando primeiro desse chamado, nós estamos falando do apostolado, nós estamos falando da separação para o evangelho de Deus. Mas antes de nós irmos para o versículo de número 2, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele deixa muito bem claro a fonte do evangelho, o fundamento do evangelho. Ele precisa deixar tudo muito bem claro, e ele deixa. Paulo deixa claro que ele não é a fonte do evangelho, mas ele é apenas o seu arauto. Ele é o seu proclamador, arauto, proclamador das boas novas. Ele não é a fonte do evangelho. Apóstolo Paulo não é a fonte da mensagem, mas ele é o canal da mensagem, o instrumento da mensagem. Ele deixa bem claro que o apóstolo Paulo, ele deixa claro que ele não cria a mensagem, ele apenas transmite a mensagem. Apóstolo Paulo deixa muito bem claro que o evangelho não vem do homem, mas vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que sua origem não está na terra, mas está no céu. O céu não é um lugar geográfico. O céu é uma vida, a vida de Deus. Porque não tem lógica nós morrermos e nós irmos viver a eternidade no céu. Vamos voar então? Quando Apocalipse diz que ele vai fazer novo céu e nova terra. Então o céu é a vida de Deus. Não é o espaço geográfico que ele está falando. Ele está falando da vida de Deus. Ele está falando assim que a origem, a nossa origem, não está aqui na terra. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, mas nós estamos nesse mundo como forasteiros, de passagem. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidadania é celestial, é divina, irmãos. Por isso que nós não podemos nos corromper com as coisas deste mundo, nós não podemos nós não podemos compactuar com as coisas deste mundo natural que vão contra os princípios eternos da palavra de Deus. Gostem as pessoas ou não gostem. E nós precisamos estar preparados, irmãos, porque quando você vai falar e agradar a Deus, você vai desagradar muitas pessoas. Mas me desculpe, eu estou muito mais interessado em agradar a Deus do que as pessoas. A verdade sempre vai nos confrontar, a verdade sempre vai doer, irmãos, porque ela tem que ser processada em nós. Não tem que vir somente como uma informação, porque informação não transforma a vida de ninguém. O que transforma é o processo da vida de Deus em nós. É diferente o negócio. E ele diz assim que o apóstolo Paulo, ele deixa muito bem claro que o evangelho, escute, deixa eu terminar antes de você colocar um pensamento aí. O evangelho não é fruto de nós meditarmos, de nós examinarmos, de nós pensarmos, de nós refletirmos. Mas o evangelho é fruto, sim, da revelação divina. E agora, recebendo a revelação, nós vamos meditar, nós vamos examinar as escrituras, nós vamos estudar, nós vamos refletir. Porque Jesus diz para os fariseus: vocês examinam as escrituras, e as escrituras dão testemunho de mim. Elas anunciam a minha vida, mas vocês não creem, vocês não entenderam. Por quê? Porque não basta nós sabermos versículos bíblicos de cor. Versículos bíblicos de cor não transformam a vida de ninguém. O povo andava com Jesus, o povo via os sinais de Jesus, o povo via o senhorio, a autoridade, o poder, o governo de Jesus, e mesmo assim eles não criam que ele era o Messias, o resgatador. Eles estavam esperando em outra pessoa, mas não em Jesus. A entrada triunfal de Jesus, aquilo ali foi para corromper todo o sistema, porque as pessoas estão esperando um rei,
Um rei com autoridade, um rei com poder, um rei grandão, e ele chega lá com um burrinho simplesinho, na humildade, e o povo, que é isso, que é isso? E os que tiveram a revelação diz: Hosana, Hosana, Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem. Este é o nosso Senhor e Salvador. Então nós precisamos clamar. Antes de nós pedirmos um milagre, irmãos, vamos investir tempo em pedirmos por a revelação de quem Ele é. Porque tendo Ele, nós já temos um milagre. O maior milagre da vida é nós estarmos com Cristo. Porque se o nosso fundamento estiver no milagre, irmãos, o dia que nós não recebermos o milagre, acabou. Nós não queremos mais esse Deus. Porque vai confundir a nossa mente. A nossa paternidade já vai de água abaixo. Aí não dizer: Deus não me ama, por quê? Porque Deus está prosperando o outro, Deus está fazendo um milagre no outro, Deus está ressuscitando o outro e eu não recebi meu milagre. Por isso que milagre nunca foi fundamento. Milagre é feito segundo a graça e a vontade de Deus. Ponto final. Se eu receber milagre, glória a Deus. Se eu não receber, glória a Deus também. É assim que nós vemos quando nós estudamos Hebreus, os heróis da fé, capítulo de número 11. Os caras foram queimados, foram cerrados, foram jogados diante dos leões e eles glorificavam a Deus. E eles não pediam por um milagre: Senhor, me tira daqui. Eles simplesmente diziam: Senhor, me leva contigo. Que fé é essa? É fé da consequência da revelação de quem Deus é. Eu já falei, você quer encher a igreja, é fácil, tem vários métodos. Existem muitos métodos carnais, humanos e diabólicos para encher a igreja. A questão é: quem vai alimentar essa igreja? Vai ser o homem ou vai ser Deus então? Porque Deus, Ele alimenta a sua igreja, a qual entende o poder da crucificação do Cristo crucificado, do Cristo que é a centralidade da mensagem do início ao fim. Evangelho não tem a ver com o homem, evangelho tem a ver com o Filho de Deus. Não tem a ver conosco, irmãos. Não tem, esquece isso. Não tem a ver comigo e não tem a ver com você o evangelho. Tem a ver com o Filho de Deus. Ah, Senhor, mas o Senhor não me ama. Ele ama, Ele fala, a Bíblia diz que Ele te amou com seu amor eterno, não tem fim. O amor de Deus não tem fim. Então nós precisamos crescer em maturidade. Nós precisamos crescer. O evangelho, nós precisamos entender que não é invenção humana, mas é uma revelação celestial, gloriosa e divina, irmãos. Deus não está preocupado com uma parede preta, Deus não está preocupado se tem luzes maravilhosas, Deus não está preocupado se tem ar-condicionado, se tem cadeiras confortáveis ou não. Deus está preocupado com o nosso coração, se estamos de fato quebrantados diante de Deus, se estamos de fato nos submetendo diante do seu senhorio ou não. Porque esse negócio de parede preta, de luz e coisa arada, é para mexer com a alma, irmãos. Eu ouvi um pastor falando e disse: uau! E ele fala: vocês estão indo para a igreja ou vocês estão indo para um show? Vocês estão indo para a igreja ou vocês estão indo para uma casa de teatro? Porque se um cara que nunca leu a Bíblia e fosse ler a Bíblia, ele jamais imaginaria na sua mente que igreja é o que nós estamos vivendo em 2023. Não que seja pecado, não que seja proibido, não é proibido, não é essa a questão, irmãos. A questão é aonde está o nosso coração. Se temos condições de ter um ambiente mais confortável e agradável, amém, glória a Deus. Mas o nosso coração não deve estar nisso. Não deve estar nisso, deve estar no Senhor Jesus Cristo. E ponto final. O que você ia falar, pastor Guilherme? Não quero ser chato, né? Mas esse é um assunto bem esclarecedor para que a gente compreenda a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, né? Porque quando a gente entende que o Evangelho se trata de Cristo revelado, a gente começa a ter o discernimento de que muitas coisas que a gente ouve não é o Evangelho de Cristo. Como eu falei aquela hora,
Um coração com boas intenções, com palavras bonitas, não se trata de ser exatamente o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo tem por função revelar a Cristo e revelar ao Pai. Né? Quando a gente olha para as Escrituras e vê que aquilo que o pastor Tiago estava falando da questão do milagre, quando a gente vê nas Escrituras multidões que seguiam a Jesus, eram multidões que queriam que os seus problemas, as suas dificuldades fossem resolvidas por Jesus. E quando nós olhamos, até mesmo os próprios discípulos não entendiam o evangelho que Jesus estava anunciando. O evangelho era anunciado por Jesus por parábolas, para que muitos não compreendessem, porque eles estavam buscando os seus problemas para que fossem resolvidos. E depois Jesus explicava aos discípulos, mas mesmo assim eles não compreenderam, porque eles estavam esperando uma restauração de um reino terreno, que quando até mesmo Jesus tem afirmado diversas vezes, falando, eu vou para a cruz, e próximo de ele ir para a cruz, os discípulos queriam impedi-lo de ele passar por aquele momento, eles não entenderam. Essa transformação só ocorreu depois da cruz de Cristo. Então a gente começa a entender que o Evangelho se trata de revelar a Cristo. Deus continua sendo um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, mas o Evangelho é Cristo, não é a cura. Porque se nós anunciamos um Evangelho da cura, as pessoas vão buscar Deus por milagres, por necessidades, para que seja ali suprido as dificuldades, né? Vão buscar suprir as suas necessidades. E o Evangelho não se trata de suprir a necessidade humana, se trata de manifestar agora o novo homem diante de Cristo. Nascer uma nova criatura. Não se trata, então por isso quando a gente vê uma pessoa que anuncia um Evangelho de que Deus vai fazer isso, venha que Deus vai fazer aquilo, venha que Deus vai fazer tal coisa, irmão, nós precisamos acender um sinal de alerta, que opa, esse evangelho é um evangelho de suprir necessidades, não é um evangelho de revelar a Cristo. Oi? Sim, multidões seguiam Jesus por causa dos sinais, das maravilhas, mas quando ele falou a verdade, eles se foram. Entende? Quando ele anunciou a verdade do reino, quando ele falava que ele era o pão vivo que desceu do céu, o povo ia embora. Quando ele falava, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, o povo ia embora. Mas quando ele estava curando, fazendo sinais, as maravilhas, multidões vinham. Entende? Mas aí você começa a ter o discernimento. Não estamos menosprezando, dizendo que Deus não cura, que Deus não liberta. Não se trata disso. Deus faz todas as coisas, Deus tem poder para todas as coisas. Mas quando nós anunciarmos o Evangelho, precisa ter Cristo revelado nas nossas palavras. Sim. Por isso que o apóstolo Paulo ele deixa muito bem claro, e até para dar continuidade nisso que o pastor falou, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar que há muitos evangelhos inventados e distorcidos pelos homens. Há muitos evangelhos, a qual ele diz que não é evangelho. Mas esses homens, esses outros evangelhos que são inventados pelo homem, eles vão simplesmente reivindicar o quê? Somente as coisas naturais. Vai manifestar literalmente homens presunçosos e orgulhosos. Uma humanidade presunçosa, orgulhosa. Teve um patrocínio que eu vi no Instagram de uma igreja que falava assim, 21 dias para você receber a sua cura e o seu milagre. Essa igreja aqui de Balneário. Sabe? Então, e se Deus não faz o milagre na vida das pessoas que estão lá? E as pessoas estão sendo conduzidas a buscar o milagre, não a Cristo. Entende? Se tornam escravos das suas necessidades e não escravos de Cristo. Paulo chama isso
esses evangelhos que não passam de falso evangelho. Alguém pode ler, por gentileza, Gálatas, capítulo de número 1, do versículo 6 a 8. Alguém, por gentileza? Um voluntário que não leu ainda? Gianzito? Bora lá, Jean. Gálatas, capítulo de número 1, versículo do 6 ao 8. Apóstolo Paulo chama isso de um falso evangelho, esses evangelhos inventados por homens. É anátema, é amaldiçoado. E aí que nós vamos chegar. Esse é o problema. Lê para nós, Jean, Gálatas 1, do 6 ao 8. Preste atenção, por gentileza. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Segura. Esse falso evangelho, a primeira característica dele, quando você vai buscar outra coisa além de Cristo, que não é o Cristo, você está o quê? Abandonando o evangelho. Você está em busca do seu bezerro de ouro. Você está sendo idólatra, porque você está tirando verdadeiramente a adoração, a centralidade a Cristo Jesus. E Paulo já diz: admiro-me que tão depressa vocês abandonaram o evangelho. Se você vem para buscar qualquer outra coisa que não seja o conhecimento, o entendimento e a maturidade que vem através das Escrituras, irmão, me desculpa, você já abandonou o Senhor, você já abandonou o evangelho e você não se deu conta ainda. Então isso é muito forte. Vocês estão entendendo como é glorioso esse estudo? Paulo, ele está só trazendo essa introdução à igreja de Roma. Por quê? Porque o Império Romano, nós já falamos na introdução lá de Gálatas, como aquilo estava totalmente promíscuo, aquele império, né? E as pessoas estavam totalmente perdidas. Mas o Senhor levantou pessoas desconhecidas, a Bíblia não relata quem são esses, desconhecidas, para no meio da escuridão a luz brilhar e o evangelho ser proclamado e anunciado. Meu Deus, irmãos, meu Deus. Por favor, Jean, continua de novo desde o começo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. 9, por favor, Jean. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Meu Deus. Sabe qual é o grande problema? Analise comigo. Se a pessoa que está instruindo, que está ensinando, ele já está com seu coração corrompido, certo? Ele já abandonou Cristo. E ele está vivendo como um anátema. A palavra orienta isso. Se alguém anunciar um outro evangelho fora daquele que vocês já receberam, que eu já vos anunciei, que seja anátema. E aí eu te pergunto: os ouvintes que estão comendo e se alimentando desta palavra amaldiçoada, estão sendo o que, senão amaldiçoados também? Porque o que quebra a maldição é Cristo. O que quebra a maldição é o evangelho. E muitos estão lá, está dando certo, está tudo bem, glória, 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 mas não estão comendo do evangelho. As pessoas estão glorificando e vivendo como amaldiçoados, anátema. É muito forte isso, irmãos. Por isso que o evangelho não tem a ver conosco, com as nossas necessidades, com as nossas carências, porque tudo isso é suprido em Cristo. As nossas carências, as nossas mágoas, as nossas feridas, é tudo curado em Cristo Jesus. Não fui curado. Não, espera aí, você lança em Cristo, se prostra em Cristo, que você vai ser, querido. Viva como um crucificado.
o verdadeiro evangelho, eu acredito que não venham trazer paz nem conforto, porque Jesus disse que não venham trazer paz, Paz, mas mas venham veio trazer a espada. a espada. Exatamente. Jesus veio trazer a espada. Para quê? Isso está lá em Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Separar, dividir a alma do espírito, a verdade do engano, a morte da vida, o governo da morte e o governo da vida. Jesus não veio trazer paz, irmão. Até por isso ele diz assim, ó, no mundo vocês vão ter paz, fiquem tranquilos. Não, no mundo vocês vão ter aflição. Mas no mundo tereis aflição. Mas eu venci o mundo. E vós também vencereis. Agora, nós precisamos entender que a nossa paz não está aqui fora. Não é naquilo que eu quero, que eu vou conseguir, eu vou alcançar isso. Não, a nossa paz está estar posicionados em Deus. Por isso que o salmista Davi diz, 1000 pode cair do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado, eu não serei atingido. Eu vou estar vivendo e desfrutando da paz. Nós vamos falar sobre isso também aqui em Romanos. A paz que excede todo entendimento humano. Ela não vem do homem natural. O homem natural não tem esse poder. Quem desfruta dessa paz? Quem vive essa paz? Senão aqueles que desejam estar no Senhor. E essa paz não isenta aflições e dias maus. Mas essa paz faz com que você esteja firmado na fé em Jesus Cristo. Boa noite, graça e paz. Amém. Essa espada, como ele disse, ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada. Essa espada, ela representa a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, a gente não consegue compreendê-la com o nosso entendimento humano. Jamais. Em Coríntios ele fala que assim, a gente não pode se vangloriar no nosso entendimento, e sim naquilo que Deus nos revela. Então, todo momento que a gente está buscando esse entendimento em Cristo, a gente tem que estar vivendo essa vida em Cristo. Isso. Porque sem a vida em Cristo, a gente não consegue chegar à totalidade desse entendimento. Né? Nunca vamos chegar à totalidade. Nunca chegaremos nessa totalidade. Mas nós estamos nesse caminho, nessa busca, né? Sim. Esse que é importante. Então, hoje, o que quebra o mal, ou qualquer coisa que venha sobre a nossa vida para essas maldições, essas coisas todas que as igrejas vêm pregando a respeito de, como eu posso dizer, demônios, enfim. Não é você estar dentro da igreja, não é você ter uma doutrina ali da igreja, tá usando uma saia comprida, enfim, tá seguindo aquelas regras da igreja. Doutrinas humanas. Não, mas sim uma vida em Cristo. Sim. Isso que nos coloca num caminho onde nós ficamos. O mal não consegue nos atingir, não quer dizer que nós vamos passar por aflições, Perfeito. porque Deus tem os caminhos dele para nos fazer chegar ao propósito. Então, muitas vezes, a gente tem que passar por essas aflições para poder ter essa maturidade e depois lá na frente entender o propósito. Perfeito. E essa paz que excede o entendimento humano é aquela paz que às vezes você está no meio de um caos, mas você está conseguindo entender o que está acontecendo, o processo, absorver tem consciência. isso e consegue manter essa calma, essa fé. paz e esse discernimento, porque a fé, até mesmo a fé que a gente tem, ela vem de Deus. É fruto da graça. Nem isso a gente consegue produzir. É fruto da graça. Então, em todo momento, é sempre a vida de Cristo que faz com que nós estejamos alinhados a esse propósito. Perfeito. E estando em Cristo, nós nos tornamos a igreja e precisamos estar na igreja. Não é a igreja que faz, mas estando em Cristo, nós precisamos assumir a responsabilidade como igreja, porque não podemos ser um corpo desconectado da cabeça. Um corpo desconectado da cabeça está morto, ele vai morrer, ele vai necrosar. Então, durante muito tempo as pessoas trazem justificativas. Eu amo a Deus e, só para trazendo por questão ali, que a Kalila falou também, trouxe essa questão de doutrinas humanas. Não que você falou disso, estou falando disso para trazer mais clareza. Por quê? Porque, irmãos, fora da comunhão, fora da unidade, fora da congregação dos santos,
Nós estamos desconectados do cabeça, irmão. Porque uma coisa, ela não pode se separar da outra. É impossível. Uma coisa está conectada com a outra. Pastor Adri quer falar rapidinho, depois o Jean também, Jean. Não perde o raciocínio. Eu só quero ler aqui rapidinho, João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os vossos corações, nem tenham medo. Ou seja, assim como o amor não é o amor natural, quando Deus fala a respeito de paz, paz não se trata de nada externo. Meu Deus, não está, tá tudo uma paz na minha vida só porque, às vezes a pessoa declara, né, está uma paz na minha vida, porque não está acontecendo nada de errado fora, mas dentro está toda do avesso. Ou seja, não tem uma paz coisa nenhuma. Então essa paz, na verdade, é essa confiança no Senhor. Daí na sequência ele vem ali, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Ou seja, Deus está tratando ali de uma segurança nele, uma paz de confiar no propósito eterno, ainda que tudo esteja caindo ao redor, tudo esteja, parece uma perturbação. Eu tenho convicção, Senhor, né, não me movo por esse transtorno que está fora, porque eu sei aonde estou alicerçado, e essa é a tua paz, é a tua condução, é eu ter convicção que eu estou participando de um propósito muito maior do que a minha vida, mas é um propósito da igreja, né, do corporativo. Isso é glorioso, essa paz. Glória a Deus. Não posso perder o raciocínio. Não, mas... Não, só para falar um pouco da paz, mas é outra coisa que eu queria falar. A paz de Deus se trata de entrar no descanso de Deus. O que fez com que Jesus, em um mar bravo e agitado, permanecesse dormindo e os apóstolos desesperados? Ele estava em paz, ele estava em descanso. Descanso não humano e terreno, no descanso eterno de Deus, no descanso do corpo também, né? Sim. Sim. E eu acho que, para testemunhar, assim, não para nos vangloriar disso, mas para glorificar a Deus, né? Com tudo que a gente passou, o processo da Kelly, ela acredito que pode afirmar muito mais do que eu ainda. Cara, a gente passou por esse processo em janeiro, fevereiro ali, que nós estávamos descansando no Senhor, sabe? E essa paz não veio de nós. Como a Lila falou, vem de Deus, né? É um lugar, uma posição que a gente consegue compreender e chegar numa posição que Deus nos proporciona viver essa oportunidade. Então... resumindo, essa paz é o descanso de Deus que Ele nos dá, né? E a respeito do Evangelho, agora voltando no assunto que nós estávamos falando antes, não, porque eu tenho muito para falar sobre a respeito do Evangelho ali, porque traz muita clareza para que a gente compreenda e amadureça como igreja, sabe? Eu acredito que até na próxima quarta-feira a gente continue falando sobre esse assunto, que eu acredito que vai ser de suma importância ainda a gente permanecer nele. Mas quando a gente começa a entender que o Evangelho de Cristo se trata absolutamente de Cristo, o Evangelho de Deus, né? A gente compreende que tudo aquilo que tira Cristo do centro já distorce o Evangelho. Por que a gente não faz ministrações? Já não vamos falar mais de campanhas, porque há muito tempo a gente não faz campanha. Mas por que nós não ministramos, né? Não, na época do santuário fazia, né? Antigamente, bem antigamente, né? Muitos anos atrás. Eu digo em outras congregações antes de o Senhor abrir o MAC. Mas eu digo assim no sentido, por que nós não pregamos, não é que não devemos pregar sobre Naamã, mas por que não damos ênfase sobre os 7 mergulhos de Naamã? Entende? Porque nós entendemos que até na história de Naamã, Cristo tem que ser exaltado. Por que nós não pregamos então sobre a arca de Noé, para dar ênfase em Noé?
porque vai distorcer o evangelho de Cristo. Mas quando eu enxergo que na história de Noé, Cristo era a arca, eu trago Cristo para a centralidade, entende? E nisso a gente vai entendendo que, não só nas ministrações, mas também nas canções, a gente começa a ter discernimento de canções que são alinhadas à verdade do Evangelho e canções que são alinhadas à alma, à carne. Porque assim também como tem essas mensagens que nós estamos falando sobre a questão de pessoas ser dependentes de milagre, não se trata simplesmente de, não vou pregar sobre milagre, não é isso. Nós anunciamos a Cristo, mas e o milagre? O milagre, eu manifesto o milagre agora, porque a vida de Cristo está em mim. Quando Pedro estava passando pela Porta Formosa, ele não estava pregando o Deus de milagres ali, que agora vai fazer milagres, não. Com aquele mendigo, ele falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e deu. Cristo se trata de ser o centro. Ele não ficou anunciando agora ali, e Deus continuou fazendo os milagres. Mas agora quando a gente pega a vertente também, que o Evangelho, ele acaba vertendo não só para a pessoa buscar os seus próprios interesses, mas também que está linkado, interesses, necessidade, mas também está linkado para as emoções da alma, para encher o meu ego. Eu começo a entender que há uma vertente do evangelho distorcido que, além de tirar Cristo do centro já, para que eu busque as minhas necessidades, existe um evangelho distorcido também que infla o meu ego, o meu ser, para que eu venha ter sucesso, para que eu tenha uma vida com êxitos, para que eu não tenha sofrimentos, mas para que eu seja bem sucedido. E na verdade o evangelho quer que eu morra para mim mesmo, para os meus êxitos, para os meus sonhos, para os meus planos, para que agora a vida de Cristo seja formada em mim e Ele me governe, independente se eu estou enfermo, se eu não estou, se eu vou morrer enfermo ou se eu vou ser curado. Eu sempre ministrei isso aos irmãos. Eu prefiro estar em Cristo e morrer nessa terra com uma enfermidade do que viver uma vida buscando o meu milagre, ser curado e não permanecer em Cristo. Entende? Então acho que dá para a gente explanar bastante esse tema também ainda, se o pastor quiser, né? Claro, Fred, pode, vamos lá, nós vamos... Só rapidinho em Gálatas 1. Gálatas 1. Versículo 11, onde Paulo diz, né? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Uau. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Vamos aplaudir o Senhor, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para nós finalizarmos aqui, irmão, nós somos longe, conseguimos ir. Ô Jean, por favor, Jean. Não, vamos, quero falar. Quero te ouvir, por favor. Deixa eu pegar aqui, ó. O que tu ia falar ali? Pode, por gentileza. Não, mas por gentileza, pode, vamos acrescentar. Que viver em Cristo não nos isenta de viver no corpo. Era isso que eu ia completar aquela hora. E a pastora citou o versículo também que... Perfeito. que eu ia citar. Irmãos, então vamos lá, né? Só para nós finalizarmos, que hoje eu pensei que nós iríamos até o versículo 13, mas nós estamos no versículo de número 1. É expectativa versus a realidade. Eu só quero finalizar aqui dizendo que o Evangelho de Deus, preste atenção, o Evangelho de Deus é a sua jubilosa proclamação da vitória e da exaltação de seu Filho. Aqui nós terminamos Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 1, na nossa primeira aula. Deus seja louvado. A partir da semana que vem, nós vamos iniciar no versículo de número 2 e nós vamos falar da essência do Evangelho. Ou seja, nós vamos falar muito a respeito do Evangelho. Gente, vocês que não puderem vir, estudem, meditem, ouçam com tempo. O Ivan faz isso
Está lá sempre mandando fotinho e mandando os esboços. A Dinha, quando não pode vir, ela sempre fala, o Fred está sempre lá, pastor, estamos estudando e tal. Gente, quando vocês não puderem, estudem, meditem, por gentileza. Porque eu estou falando para vocês, a introdução, nós falamos sobre isso, da influência da carta de Romanos para a história da igreja. E eu falei para vocês, não vai ser diferente na nossa vida. Nós vamos terminar a carta de Romanos, o estudo expositivo, e nós vamos ser pessoas transformadas no nível de maturidade, de entendimento, de vida, de posicionamento, de atitude, de tudo, meus irmãos. Nós vamos ser transformados pelo maravilhoso poder que há no nome de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé e vamos orar em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Querido, amado Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Te louvar porque o Senhor tem renovado a nossa mente. Te louvar porque o Senhor está transformando o nosso coração segundo o Seu coração, ó Pai. Te louvar pela oportunidade de estar recebendo do Senhor essa essência, essa natureza, esta mensagem cristocêntrica, que verdadeiramente nós não venhamos nunca nos perder, Senhor, como a igreja de Gálatas. Que, Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua vida seja formada em nós. Que cada vida que aqui está e cada vida que vai ouvir esse estudo possa ser tremendamente impactado, possa ser transformado, possa receber maturidade, entendimento e revelação. Nos conduz, Pai, para os nossos lares em paz, em segurança, e que Teu nome seja adorado, exaltado e glorificado hoje e eternamente através de nossas vidas. Não sabemos quanto tempo temos aqui nessa terra, mas queremos declarar que enquanto estivermos nessa terra, queremos proclamar, anunciar e viver esse Evangelho glorioso, Pai. Que possamos ser cartas vivas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, nos trazer a consciência da importância de sermos um instrumento de justiça aqui na terra. Sabemos que isso não vem de nós, vem do Senhor, Pai. Que jamais venhamos a desanimar, que o Senhor tire todo o engano da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, Senhor. Que a cada dia nós tenhamos o desejo de estar mais e mais unidos, juntos, porque sabemos que é na unidade do corpo de Cristo aonde nós somos edificados. E que não há vida fora do corpo. Não há vida fora de Ti, Senhor. Muito obrigado. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe. Aplaude o Senhor.